A Tabata Amaral ontem no Roda Viva, aliás, foi um programa muito interessante ontem da Tabata Amaral. Eu acho que conseguiram falar um pouco sobre propostas, né, no programa ontem do Roda Viva, trouxe algumas propostas ali e teve bastante repercussão também. Ela saiu para o ataque aos seus adversários, como a gente tem acompanhado, tanto a Nunes quanto também a Pablo Marçal. E em especial sobre esse episódio, que é alvo de investigação neste momento pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público, a Tabata comparou essa situação aí do Pablo Marçal ao Caixa 2. Vamos ouvir o que ela disse no programa Roda Viva da TV Cultura. Eu vejo que meus adversários têm medo do Pablo Marçal. Se eles têm medo das provocações do Pablo Marçal, como é que eles vão cuidar de São Paulo? Eu fui uma das poucas que teve coragem, inclusive, de questionar uma coisa que o Pablo Marçal está fazendo hoje, que, ao que tudo indica, vai na linha do Caixa 2, que é o quê? Ele está remunerando as pessoas na rede social para fazer corte, divulgando ele ou atacando o adversário. Qual que é o problema? Ele não diz quem está pagando isso, ele não diz de onde vem o dinheiro, a gente não sabe quanto custa. Eu acredito muito na democracia. E para a democracia funcionar, as regras têm que ser respeitadas. Esse cara tem muita coisa para explicar. Quem tem que estar com medo é ele. Inclusive, os corajosos fugiram todos, né? E mesmo ele foi para o debate, mas não participou. Não respondeu nenhuma pergunta minha. 4 fujões. Agora, o que a gente tem que separar é o que é o embate. Gente, não é fácil ser prefeito de São Paulo. A gente está aqui falando de PCC, está falando de Cracolândia, transporte público. Você não aguenta uma provocação do Marçal? Forte, né, Sakamoto? Queria te ouvir, vou começar com você. Duas coisas aí. Primeiro, ela fala sobre Caixa 2. Você acha que é comparável o que o Pablo Marçal faz ao Caixa 2? Acha que dá para fazer essa analogia? E outra, né? Ela provocando aí os demais, falando que faltou coragem. Quer dizer, não tem coragem de encarar um Pablo Marçal e vai ter coragem de encarar uma prefeitura de São Paulo? Então, tecnicamente é Caixa 2, né? É um abuso de poder econômico com recursos não declarados, né? O Pablo não declara esse recurso de pré-campanha, né? Claramente, não, vamos ver agora, né? Se ele vai colocar como declaração depois de todo esse fuzuê, ele sempre tem tempo para ajustar, né, as declarações de campanha dele, para saber se ele vai colocar ou não vai colocar. É difícil ele colocar, né? Porque ele vai ter que justificar muito dinheiro que acabou sendo utilizado para isso. E aí ele pode, se bem que o teto de uma campanha de São Paulo é alta, né? Então, vamos ver como é que ele vai fazer. Porque tem tempo ainda para ele consertar e incluir isso depois de todo esse quiprocó. Mas se ele não incluir, é claro que isso é dinheiro não declarado, né? E é Caixa 2 e é passível de cassação, né? Isso a deputada está correta. Eu tenho, na verdade, o seguinte, eu tenho só um ponto, né? Porque eu tô na turma já faz um tempo, na verdade, desde 2010, desde que eu entrei no UOL, eu fico falando que os debates, o formato dos debates atuais morreu, né? Morreu os debates atuais. Vamos ser bem sinceros, os debates atuais servem mais para ganhar audiência para os veículos de comunicação que estão propagando os debates do que efetivamente ajuda a população paulistana, paulista, brasileira a tomar uma decisão. Isso no primeiro turno. No segundo turno, você tem debates mais aprofundados. No primeiro turno, você tem 1 minuto para falar de educação, o outro minuto você vai ser, o outra pessoa vai te xingar e você vai xingar a outra pessoa e por aí vai. Os debates brasileiros morreram, né? Morreram. Eu sou bem pessimista com relação a isso. A gente devia estar produzindo debate temático, 2 temas, 3 temas por debate, em pool de veículos de comunicação, e ao invés do veículo querer vender sua marca pessoal e mostrar, olha, eu faço debate, que legal, junta um grupo de veículos, 3 ou 4, bloca temas e não deixa o pessoal se fugir do tema, tipo, ó, desculpa, você está fugindo do tema, não vamos ter. O ponto é que eu já ouvi de gente que organiza debate, tipo de TVs, etc, tal, comentando, não pode ter, um debate não pode ser, claro, um circo, mas também não pode ser um velório, tem que ter chamariz e tal, tal. Por quê? Porque o pessoal vê como entretenimento também, né? E por que que eu estou colocando e fazendo esse ponto, na verdade? Porque é o seguinte, eu entendo, por um lado, né, e respeito a Tabata por ter ido ao debate, ter enfrentado o Pablo, uma pessoa abjeta que, quer dizer, teve um comportamento abjeto, que usou o suicídio do pai dela, né, do ponto de vista eleitoral, que é inadmissível, né? E eu conversei com o pessoal das outras campanhas, o pessoal teve um comportamento interessante, eles falaram assim, com relação à presença da Tabata, e aí as outras campanhas falaram, mas faz bastante sentido, né?
a Tabata, eles falaram que chegaram a comunicar a campanha da Tabata, houve conversas, né, das campanhas, a Tabata preferiu ir, e eles falaram, mas faz sentido, a Tabata está em quinto nas pesquisas, né? Então ela iria mesmo. E aí teve gente até que comentou, se o Guilherme Boulos estivesse em quinto em 2020, ele iria, mesmo com alguém fazendo o que o Pablo faz. É a questão também logística, a questão estratégica da própria eleição. Se tivesse em primeiro, a Tabata iria, aí a gente já não sabe. A questão é que para os três candidatos que faltaram, eles vão ter que aguentar a pecha de fujões, vão ter que aguentar a pecha de fujões. Nisso aí não tem jeito, né? Agora, vamos analisar. Pro Nunes, que disputa com o Marçal o eleitorado de direita, os debates são jogos de 6 pontos, né? Não é 3, é 6. Porque o Nunes perde voto pro Marçal. 2, o Boulos tem sido atacado sistematicamente pelo Marçal, não porque o Marçal quer os votos do Boulos, mas o Marçal quer provar para o eleitorado bolsonarista, para o eleitorado de extrema-direita, que ele é o candidato bolsonarista, que é o candidato de extrema-direita, e para isso vota no esquerdista, né? E o Datena, né, tem reclamado. O Datena ainda não acertou tanto o fluxo e o timing dos debates, mas ele tem reclamado muito. Cada vez que você vai falar entrevistado, ele reclama muito que ele está achando muita baixaria o debate em si. Então, o que acontece? Os três primeiros colocados tinham, na verdade, as suas razões, e aí, é claro, a avaliação pós-debate, né? E aí eu falei com 2 das 3 candidaturas, pós-debate, é que valeu a pena não ter ido, porque o que acontece é o seguinte: eles falaram, novamente a gente seria usado como escada para ataques do Marçal. Então, o que acontece? O mais provável é que essas candidaturas agora, Fabiola, vão topar aí nos debates apenas com TV aberta e com grande audiência, né? Nos debates em que a transmissão do debate em si, ela tem baixa audiência, em que torna-se mais relevante os recortes produzidos do que a transmissão, as candidaturas não vão mesmo. E o Pablo sentiu. A Tabata queria debater com o Pablo nem queria, porque o Pablo não estava lá para debater. Falou, não sei se falar disso aí, tá no meu Instagram. Não sei falar disso aí, vai estar no meu Instagram. Ou seja, não tem ideia do que você está falando sobre a cidade de São Paulo, porque eu desconheço a cidade de São Paulo. Então procura depois nas minhas redes sociais que alguém vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá. Então ele sentiu, porque ele foi para lá para isso. Por mais que ele fale, não, vou liberar uma coisa nova a cada programa, tudo, ele tem uma perda, ele teve uma perda maior da minha avaliação do que a perda dos três, né? Porque o Marçal exatamente vive de parasitar a candidatura alheia. E como ele não conseguiu parasitar as 3 candidaturas, ele saiu perdendo mais do que os 3. Tabata saiu bem, saiu ótima na história, ela foi lá para o enfrentamento, mas pensando em estratégia política, na minha opinião, os 3 ganharam mais do que perderam. Curioso aqui os comentários que vão chegando, né? O Pedro ele diz o seguinte: faz algum sentido numa democracia não comparecer a um debate? A Carla também comenta aqui, falando, é curioso assim, a questão das regras do debate. A gente viveu um tempo em que havia regras muito rígidas e aí queriam liberar um pouco, aí conseguiram liberar um pouco e agora vamos voltar com regras mais rígidas.